Como está indo? Clarissa, você lê a página. Miriam Simone, você faz a prece? Sim. Então, boa noite, gente. Quem está chegando, quem já está aí. Vamos dar início a mais uma noite de estudo do Evangelho Rede Vivo. E para a gente começar, vou pedir a Clarissa para que ela leia a nossa página inicial e Miriam Simone depois fazer a nossa prece. Com ardente amor, mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Não basta virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada à outrem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a luz divina. Então, amigos, vamos nos concentrar, nos preparar para mais uma noite de aprendizado. Pedir aos benfeitores espirituais que nos ajudem na compreensão de tudo que aqui for dito. Todo esse preparo que estamos tendo não é por acaso, né? Nós já estamos no primeiro livro e o primeiro livro está sendo só o preparo para a gente começar a estudar o Evangelho. Esse preparo muito importante, porque vai preparando, vai fazendo com que o nosso espírito vá se ambientando com tudo que está sendo dito, com tudo que estamos vendo, para que a gente possa, como diz o texto, depois trabalhar e sentir o Evangelho. Sentir. Esse é o objetivo do Evangelho Rede Vivo. Nos ajudar a trazer o Evangelho para dentro do nosso coração. Nos ajudar a introduzir, colocar no nosso íntimo as palavras do Cristo, para que elas saiam de apenas palavras e se tornem sentimentos. Aí, diz Kardec, aí sim, vamos poder viver uma aristocracia intelecto-moral. E vamos pedir aos amigos espirituais que nos ajudem na compreensão, em toda essa preparação que está sendo feita, para que possamos, um dia, sentir esse Evangelho no nosso coração. Obrigado por mais um dia de estudo e por todas as bênçãos de todos os dias, por graças a Deus. Obrigada, Clarissa. Obrigada, Miriam Simone. Então, gente, nós vamos dar continuidade. Vocês me desculpem, o cachorro está muito agitado. Daqui a pouco eu vou desligar o microfone.
Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho Redivivo. Hoje a Georgia vai estar encerrando o tema Sócrates e Platão, e a gente está dando continuidade ao estudo. Georgia, então, a palavra é sua. Então, boa noite a todos. Não reparem um pouquinho se eu fungar, porque realmente eu acho que a gripe me pegou, não tenho certeza. Mas vamos lá. Se Deus quiser, hoje, finalizando mesmo, né? Porque já é a 4ª aula, eu estou batendo recorde. Ana Paula estava disputando comigo ali, mas de quem fala mais lá na Casa Espírita, né? Mas eu acho que eu estou ganhando. Sem contar a semana passada, né? O problema que aconteceu realmente foi um problema de internet aqui pela Japuíba. Parece que caiu um poste ali pela Enseada, pegou fogo, enfim, por isso que eu fiquei sem internet, mais de quase 24 horas sem internet, e aí foi daquele jeito. Mas hoje a gente vai finalizar, para encerrar essa parte, que é exatamente falando da introdução 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é falando sobre Sócrates e Platão, que são precursores da ideia cristã e espírita. E agora a gente estava naquela parte final dos comentários, né, da doutrina de Sócrates e Platão, fazendo o link, fazendo a correlação com a doutrina espírita, com os comentários de Kardec. E desses 21 pontos, né, que ele nos aponta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que são citados como doutrina de Sócrates e Platão, somente há discordância. Somente um desses pontos há discordância total, que é em relação à graça, a uma virtude, né? O restante, a gente vê diretamente a noção clara que Sócrates e Platão, principalmente Sócrates, né, que era muito mais evoluído do que Platão, tinham a respeito do que precisavam estar colocando, né, iniciando esse trabalho de evangelização daquela humanidade 5 séculos antes da vinda de Cristo. Então, eu vou compartilhar aqui, tá? Só que eu vou passar os slides aqui rapidinho, porque eu tinha separado aí a página que já estava no Evangelho Redivivo, e depois a prece. Bom, e aí agora a gente entra nessa... Eu não me lembro se a gente chegou a falar sobre esse tópico 7, mas eu vou só passar por ele rapidinho, porque, assim como, né, eu estava conversando com a Miriam, e tem muitas coisas que são muito claras para a gente, né? Tem muitos tópicos que foram colocados que já fazem parte do nosso estudo, já fazem parte da nossa vivência dentro da doutrina. Então, a gente não precisa ficar muito, né, o tempo todo falando sobre a mesma coisa. Então, partindo aí do tópico 7, tá? Da doutrina de Sócrates e Platão. Diz Sócrates, né? A preocupação constante do filósofo é a de ter o maior cuidado com a alma em relação à eternidade, nem tanto a esta vida que é apenas um instante. Então, olha o que ele fala. A maior preocupação constante do filósofo é de ter um cuidado com a alma em relação à eternidade, mas não em relação àquela vida que ele vive naquele momento, porque ela é apenas um instante. Isso está muito claro para a gente. E ele ainda complementa: se a alma é imortal, não é mais sábio viver com vistas à eternidade? Bom, então aí nós temos, né, grandes, vamos dizer assim, semelhanças com a nossa doutrina, que a gente vive várias vidas e que essas vidas elas servem para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para a gente corrigir os erros que a gente comete, mas que tudo isso tem um objetivo, que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa chegar à perfeição, né? Vamos assim dizer. É a nossa condição. Deus nos criou simples e ignorantes, perfectíveis, né? Então, Kardec faz apenas esta consideração em relação a esse
item colocado por Sócrates, que o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. O que é? A brevidade da vida no plano físico, como ele diz aí, ó, que é apenas um instante, que essa vida é apenas um instante. Então, Kardec fala, nós, cristianismo e espiritismo ensinam a mesma coisa, a brevidade da vida no plano físico, o conceito de imortalidade da alma, também está dizendo aí, né, que se tem que ter o maior cuidado com a alma em relação à eternidade. Então, se é em relação à eternidade, porque está falando da imortalidade da alma, né? E também a existência do espírito no plano espiritual. Então, essas considerações que são importantes para a gente fazer a correlação desse item com a doutrina espírita, né? Então, assim, seja qual for a importância que a gente dá à vida presente, à vida que a gente vive hoje, a gente tem que considerar que essa vida ela vai ter uma duração. Para uns mais, para outros menos, para outros apenas um respirar, né? Já nascem e já acabam morrendo, já desencarnam, mas que ela não passa de um instante e que ela é precária e que pode ser interrompida a qualquer momento. Tá? Então, por isso que Sócrates colocou essa preocupação de ter esse cuidado, né? E olha o que ele fala, né? Bem de acordo com o que a gente fala. Ele não fala que a alma é eterna. Ele fala que a alma é imortal. E isso também está bem relacionado com a nossa doutrina, porque eterno só Deus. Nós já sabemos disso, aprendemos isso. Então, o espírito, ele não é eterno, o espírito é imortal. E olha o que Sócrates colocou lá, ó, 500 anos antes de Cristo. Né? Muito interessante, então, esse momento. E aí, essa questão, ela traz para a gente, né, uma consideração em relação à lei, ao livro dos Espíritos, na questão 559, foi sugerida a análise dessa questão nesse item. Né? De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já o dissemos, antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Dizendo o seguinte, porque a nossa vida, ela não é essa aqui que dura um instante. Ela é uma vida num outro plano, num plano espiritual. E da onde que a gente, né, tem essa sensação? A gente já vem com essa sensação, porque quando a gente está do outro lado, as coisas ficam muito mais claras para a gente. Claro, dependendo da condição moral de cada um, mas, de qualquer jeito, quando você desencarna, quando você sai da carne, a sua visão, ela tem um outro sentido, ela fica um pouco mais ampliada. Claro, quanto mais evoluído é o espírito, muito mais ele vai ter noção das coisas, né? Passemos aí para o próximo tópico. Então, aí agora a gente vai para o item 8. O item 8, Sócrates diz assim: se a alma é imaterial, ela deve regressar, após esta vida, para um mundo igualmente invisível e imaterial. Isso aí não tem dúvida para a gente, né? Assim como o corpo que, ao se decompor, retorna à matéria. Isso está muito claro. É importante distinguir alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre, como Deus, da ciência e de pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais que a impedem de elevar-se ao divino, mantendo-a nos lugares de sua passagem da Terra. Trocando em miúdos, gente, espíritos mais elevados e espíritos inferiores, ou aqueles não tão elevados. A condição de cada um e como cada um vai estar depois do desencarne.
né? Isso tá, assim, ficou muito evidente para a gente, né? E aí, como está aí muito evidente, Kardec diz que Sócrates e Platão eles tinham uma compreensão perfeita dos diferentes graus de desmaterialização da alma. É aquela nossa, né, tabelinha didática que foi construída por Kardec, falando da categoria dos espíritos, né, dos espíritos impuros, dos espíritos médios e dos espíritos já elevados, espíritos puros, que ele fez aquilo, como já foi falado também várias vezes, didaticamente, para a gente ter apenas um apoio, a gente conseguir visualizar, né, uma escala de evolução do espírito. Então, eles sabiam, né, eles insistem, né, Kardec diz que eles insistem na diversidade de situação que resulta para a alma maior ou menor pureza. Então, existem almas que já estão num grau mais elevado, já tem vamos dizer assim, até o seu perispírito é mais sutil, e almas que ainda estão muito próximas ao nosso planeta físico, né, nas colônias aqui bem acima da gente, porque ainda conservam um grau de materialidade muito grande, né? Ainda tem uma necessidade, e aí vai precisar reencarnar para poder estar se melhorando. Então, ele vai fazendo isso, né? Então, o que Kardec considera que o que eles diziam por intuição, o Espiritismo prova com exemplos. O que eles diziam por intuição, porque isso aí que foi dito por Sócrates por intuição, né? Por exemplo, e ele diz que a gente pode estar lá, né, olhando lá no Livro dos Espíritos, falar sobre a existência do plano espiritual, a transitoriedade da reencarnação, os diferentes níveis evolutivos dos espíritos. Então, o ensinamento espírita vai fazer referência aos diferentes graus de adiantamento, às qualidades, às imperfeições dos espíritos, e correspondendo assim ao pensamento de Sócrates, né? Então, vamos ver aqui. Isso aqui, peraí. Então, por exemplo, essa questão aqui do Livro dos Espíritos. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Resposta: de certo, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reage. A questão 96, também para ilustrar essa passagem aí para a gente, diz assim: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São diferentes, são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. A questão 97. As ordens ou o grau de perfeição dos espíritos são em número determinado? São ilimitados, mas podem ser reduzidos a 3: puros, medianos e inferiores. E aí, aqui, só para a gente lembrar rapidamente, né, sem aquela subdivisão, a classificação das 3 ordens principais. Os de terceira ordem, os espíritos imperfeitos; o de segunda ordem, os bons espíritos; e o de primeira ordem, os espíritos puros. Era isso que Sócrates estava se referindo. Então, vamos lá agora para a questão de número 9. Alguém quer falar alguma coisa aí? Márcia, você que está dirigindo, você, por favor, vê se alguém quer falar. Gente, se alguém quiser fazer algum comentário, levanta a mão. Por enquanto, não, Jorge. Então, tá bom. Eu te aviso, tá? Tá bom. E aí, o item 9 dessa doutrina, né, deixada por Sócrates. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, seria uma grande vantagem para os maus que, depois da morte, estariam livres de seus corpos, de suas almas e de seus vícios ao mesmo tempo. O que aí ele completa, né?
o que adornar a sua alma, não com enfeites estranhos, mas com os que lhes são próprios, somente poderá esperar com tranquilidade a hora de sua partida para o outro mundo. Então, aí ele está deixando o seguinte, que a morte não é o fim. Ele está deixando isso bem claro para a gente. A morte é apenas a mudança de situação, né? Sai da encarnação e vai para o plano espiritual. Vai se tratar, né? Vai, vamos dizer assim, aprender, vai evoluir, vai estudar, ou vai reencarnar, né? Ou seja lá, qual, vamos dizer assim, o que está planejado para esse espírito. Mas aí ele está dizendo, porque ele deixa bem claro aí, se a morte fosse a dissolução completa do homem, podia todo... Quem é mal ia ser mal e não ia ter diferença nenhuma de quem é bom, né? De quem faz o bem, quem faz maldade, ia estar no mesmo nível de condição de quem procura fazer o bem, de quem procura seguir, mesmo que nesse mundo aqui que a gente vive, mas seguir os passos do Cristo. Né? Empatia, humildade, caridade, enfim, as virtudes do homem de bem, né? E aí não teria nenhuma diferença. Seria uma, vamos dizer assim, seria uma igualdade, não é isso? Todos estariam na mesma condição. Então, não precisaria ninguém se esforçar para conquistar a sua evolução. Tanto aquele que se empenha, que luta, aquele que se modifica, como aquele que é mau, eles estariam no mesmo patamar. E aí ele quis dizer, né, que somente aqueles que adornar, que enfeitar a sua alma, não com enfeites estranhos, né, mas com os que lhes são próprios, é que vai poder esperar com tranquilidade a partida para o mundo, para a sua hora, né, de ir, de seguir para o outro lado da vida. Então, em outros termos, Kardec quis dizer para a gente o seguinte, equivale a dizer que o materialismo é o que significa o nada para depois da morte. Quem é extremamente materialista é aquele que acha que aquela vida é a única e que aquilo, né, não vai ter significado nenhum após a morte, então anula qualquer responsabilidade moral posterior. E não deixa de ser um estímulo ao mal, né? Que o mal vai ter tudo a ganhar. E aí a gente sabe, conforme comenta Kardec, que somente o homem que se livrou dos seus vícios, que se enriqueceu de virtudes, é que pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. E o Espiritismo nos mostra, né, muitos exemplos. O quanto é penoso para o mal passar desta a outra vida para entrar na vida futura. Então, a gente sabe muito bem que aí está falando novamente, reafirmando a sobrevivência do espírito à morte, né, e as condições morais do espírito após a sua desencarnação. Aí ele está deixando bem claro desses dois itens. Alguém quer fazer algum comentário? Vamos passar para o item 10. Porque assim... Na verdade, Georgia, eu acho que assim, a gente só está reafirmando, né, os conceitos básicos, né? É só uma interligação mesmo que a gente está fazendo para justificar Sócrates ter sido o precursor do espiritismo, né? Então, acho que por isso que as pessoas é interessante não estão com tanta que a gente vê assim, como que isso foi, né? Aí a gente acredita cada vez mais em toda essa, vamos dizer assim, essa preparação que existe no plano espiritual para a vinda desses homens, né, que trouxeram a mensagem, pelo menos prepararam o terreno para a vinda do Cristo. Sim, sem dúvida. Que aí a gente vê 500 anos antes de Cristo, olha o discernimento que desse Sócrates... espírito, né? Desse espírito, exatamente. Verdade.
10 diz o seguinte: o corpo conserva os vestígios. Olha aí, ó. Aí está falando de quê? Está falando, ó, em relação, prestem atenção, vocês vão reconhecer aí, falando, dentre outras coisas, do perispírito. Tá? O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu. E o mesmo ocorre com a alma. Bom, se a alma conserva bem marcados os vestígios, né, dos cuidados que teve ou das doenças, dos acidentes, o mesmo ocorre com a alma. Ele está falando de quê? Quando o espírito, né, está desencarnado, aonde que fica, vamos dizer assim, registrado esses vestígios? Perispírito. Quando ela está despojada do corpo, a alma, né, despojada do corpo, conserva traços evidentes de seu caráter, de seus sentimentos e das marcas que cada um dos atos de sua vida nela deixaram impressa. Assim, o grande mal que pode ocorrer ao homem é o de ir para o outro mundo com a alma carregada de culpas. Aí ele falando com os discípulos dele, né? Ele fala assim: tu vês, Cállicles, que nem tu, nem Pólux, nem Górgias poderíeis provar que se deve seguir outra vida que nos seja mais útil quando formos para lá. Para lá que ele quis dizer o quê? Para o plano espiritual. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que vale mais sofrer do que cometer uma injustiça. E que, antes de tudo, devemos aplicar-nos não a parecer, mas a ser um homem de bem. Gente, olha que fala. Primeiro ele vem falando dos vestígios que ficam registrados na alma, né? A gente sabe disso, que através do perispírito esses vestígios ficam registrados. E aí ele diz, né, que o grande mal que pode ocorrer ao homem é ele ir para o outro mundo com essa alma carregada de culpas, dos erros cometidos. E aí diz mais, que vale mais sofrer do que cometer uma injustiça. E antes de tudo, a gente tem que aplicar a seguinte regra: a gente não tem que parecer um homem de bem, a gente tem que ser. Parecer é diferente de ser. E a gente hoje em dia está vendo isso bem, né? Nas religiões. Parecer é uma coisa, fazer o discurso é uma coisa, viver aquilo é outra, né? É bem diferente. E aí nós temos, eu coloquei rapidinho, né, as funções do perispírito: função instrumental. O perispírito representa um instrumento ou elemento de ligação entre o espírito e o corpo físico. E isso está onde? Nesse livro aí de Zalmino Zimmermann, Perispírito. A função instrumental permite a interação do espírito com os dois mundos, físico e espiritual. A função individualizadora, que o perispírito apresenta características peculiares à identificação de cada espírito, e isso é muito certo. No mundo espiritual, os espíritos se reconhecem pelo perispírito e se afinizam a partir daí também, né? Está relacionada essa função com a história, com as conquistas evolutivas de cada um. E a função organizadora, que é o molde, né, que vai determinar as linhas morfológicas hereditárias daquele corpo. A função conservadora preserva os mecanismos de manifestação da lei de causa e efeito, porque é muitas vezes necessário. Bom, Kardec está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, o verdadeiro homem de bem, como está lá na frase lá no escrito de Sócrates, que tem que ser e não parecer, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. O homem bem compenetrado do seu destino futuro
não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. O Livro dos Espíritos, comentário da questão 921. E respondeu Jesus, né? Ame o Senhor. Deixa eu só botar aqui, porque tem um negócio na frente. Espera aí. Deixa eu só botar aqui. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 39. Isso tudo aí chegando no quê? Naquilo que Sócrates disse, né? Que vale mais sofrer do que cometer uma injustiça, que tem que ser realmente um homem de bem e não parecer um homem de bem, e que é ali, né, na alma que fica registrado, aí no nosso caso, aí no perispírito, que fica registrado aí a nossa vida, o nosso histórico, né? E aí a gente ainda tem qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus a entendia. Então a gente tem aí, né, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão, e perdão das ofensas, tá? Muito bem. Acho que agora vem a próxima. Isso. Agora é a 11ª. Vamos lá. De duas, uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, a morte será como uma destas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas, se a morte é apenas uma mudança, a passagem para um lugar no qual os mortos devem reunir-se, que felicidade reencontrar aqueles que conhecemos. Meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes desse local e distinguir, como aqui, no caso ele encarnado falando, né? Como aqui na Terra, os que são sábios dos que acreditam sê-lo, mas não são. Mas é tempo de nos deixarmos, eu para morrer e vós para viver. Isso aí, essa frase final, foi dita por Sócrates no final do seu julgamento, né? Quando ele recebeu a sentença. Eu fico imaginando um espírito desse, há 500 anos antes de Cristo, pensando nisso tudo, numa sociedade extremamente, né, materialística, com dificuldade. Ele falando isso, ele enlouqueceu tanto, né? Que ele morreu da forma que foi. Mas, assim, e esse espírito cerceado dentro de um corpo físico numa sociedade, né? Uma sociedade muito aquém da sua capacidade, né? Muito aquém da sua capacidade. Fico imaginando isso. Aí a gente fica assim, se reporta para aquela época, né? E fica tentando imaginar Sócrates no meio daquele povo, daqueles sábios que diziam que tudo sabiam, e ele, quando aplicava as suas técnicas lá, né? Principalmente aquela maiêutica, ele começava a provar que o cara não sabia nada. E que apenas era o maior prazer dele, o que ele fala aí no final, né? Muito interessante. E ele ele provava que o cara não sabia nada e que era apenas um papagaio de pirata, um repetidor daquilo que ouvia também, né? Repetia. E aí, novamente, ele vem falar aí que se a morte fosse a destruição absoluta, lembra que no item aí para trás ele falou da questão de se a morte fosse a dissolução completa do homem? Olha como é que tem relação, né? E Kardec faz esse comentário que, segundo Sócrates, os homens que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. E o Espiritismo nos mostra que continuam no plano espiritual essas relações que se estabeleceram entre esses homens que já passaram aqui pela Terra. E que a morte não é uma interrupção, nem uma cessação da vida, né? Um fim de vida, mas é uma transformação. E aí, se Sócrates e Platão, isso segundo Kardec, tivessem conhecido os ensinos que o Cristo daria 500 anos mais tarde, e os que agora dão os espíritos teriam falado as coisas da mesma maneira. Ou seja, se eles já soubessem
dos ensinamentos de Cristo 500 anos mais tarde, e ainda soubessem também do que a doutrina espírita, através de todo esse trabalho de Kardec, nos fala hoje, que ele não teria mudado nada do que ele falou, porque está bem de acordo, né? Que as almas afins, elas se reconhecem, elas se reúnem. E a gente sabe muito bem que a continuidade da vida é em outra dimensão, e que existe esse reencontro de espíritos afins. Isso é básico para a gente. Inclusive, a gente vê, né, nos vários romances que a gente estuda, como, por exemplo, esses romances de Emmanuel, é comum a gente ver espíritos que não tinham mais necessidade de reencarnar, como a gente agora, lá na casa de Emmanuel, está estudando Renúncia, a história de Alcione. Alcione já estava em Sírio, em outra constelação, mas ela pediu para reencarnar na Terra e precisou se preparar 10 anos para isso, para poder reencarnar na Terra, para ajudar um espírito afim, um amigo, né? Então, isso é uma coisa que é muito interessante da gente estar observando. Tá? Então, isso está bem claro aí para a gente, né? Então, vamos lá. Agora, vamos para o item 12. Olha só, gente, parece que a gente está estudando a doutrina espírita, né? Com outras palavras, bem dizer isso. Nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja a falta cometida contra nós. Poucas pessoas, entretanto, admitirão esse princípio, e as que não concordam com ele somente se desprezarão uns aos outros. Gente, tem algum comentário a ser feito? Isso não está claro para a gente? Isso já como que diz assim, é mais batido do que roupa em máquina, né? Porque está aí, a mesma coisa, né? Kardec, inclusive, quando ele vai comentar esse item 12, ele comenta esse item fazendo uma outra indagação. Ele faz um comentário, iniciando esse comentário com uma pergunta. Ele diz assim: não está aí o princípio da caridade que se prescreve, não se retribua o mal com o mal e se perdoa os inimigos? Olha aí, o que Sócrates falou 500 anos antes de Cristo, Kardec diz aí, ó, não é isso? Não está aí o princípio da caridade? Quem foi que veio trazer isso primeiro? Foi Cristo? Não, foi Sócrates. Se o amor do próximo, né, constitui um princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porque é uma virtude que se torna uma das maiores vitórias que a gente possa conseguir contra o egoísmo e o orgulho. Então, a gente tem, né, que se conseguir ter, internalizar e aplicar esse ensinamento, a gente está alcançando uma vitória muito grande contra o egoísmo e o orgulho. Agora, a gente tem que entender o seguinte, isso aí é comentário, inclusive, né, do estudo. Não se pode cometer o equívoco quanto ao sentimento da palavra amar, nesta circunstância, tá? Porque Jesus não pretendeu com essas palavras que se tenha pelo inimigo a ternura que a gente dispensa a um irmão ou um amigo. Tá? Ternura, esse afeto pressupõe confiança. Tá? E ninguém pode ter confiança numa pessoa sabendo que ela lhe quer mal. Então, vai haver, né, essas pessoas que são, vamos dizer assim, adversários nessa vida, uma desconfia da outra. Não vai haver manifestação de simpatia, tá? Porque não, primeiro até mesmo porque não comungam das mesmas ideias. Enfim, né, entre outras palavras, não se pode sentir um inimigo, por um inimigo, o mesmo prazer que a gente sente na companhia de um amigo. Isso aí é fato. Agora, o que a gente tem que aprender dessa lição? Né? O que tem que ficar aí bem claro para a gente aí?
É isso aí, ó. Amar os inimigos, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3. Amar os inimigos não é ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater quando a gente está com um amigo. E continua. Amar os inimigos é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Ou seja, né, quando eles têm uma conquista, quando eles conseguem algo de bom, a gente tem que se sentir satisfeito com aquilo e não ficar com aquele sentimento de pesar. Poxa, por que fulano conseguiu isso? Não era, né? Então, Cristo deixou claro. A gente não tem que achar que amar o inimigo é, vem cá, meu filho, vamos sentar aqui no meu colo, eu vou te encher de beijinho e carinho, você agora vai fazer parte da minha vida. Não é assim, desse jeito. Claro que isso para Jesus era uma coisa que ele veio demonstrar isso aqui para a gente aprender, mas ele também sabia da nossa limitação, e aí a gente tem na própria doutrina espírita o que você tem que, qual é o amar o inimigo, qual é esse sentimento de amor. Amar os inimigos é socorrê-los em si determinada, né, apresentando a ocasião, a necessidade de socorrê-los, é abster-se por palavras ou por atos de tudo que possa prejudicá-los. Gente, isso aí você está realmente exercitando o amor ao próximo. Esse ensinamento é um ensinamento que a gente precisa aprender, né? A gente tem necessidade de aprender e praticar. Aliás, aprender a gente já aprendeu, né? Porque a gente já ouviu isso diversas vezes, mas precisa trazer para dentro. Item 13. É pelo fruto que se conhece a árvore. Só estou te falando isso, tá, gente? É preciso qualificar cada ação segundo o que ela produz. Chamá-la má quando a sua consequência é má. E boa quando produz o bem. Tem dificuldade em entender isso. Então, aquele que é mau, mas com certeza vai estar praticando o mal e a consequência é o mal. E quando é boa, produz o bem, a consequência é o bem. Pronto, isso é simples, não tem muita coisa, né? Então tá aí, ó. Lucas, capítulo 6, versículo 43 e 44. Não há árvore boa que dê fruto mau e nem árvore má que dê fruto bom. Uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças de matagal, né? Nem se colhem uvas também de matagal. Então, isso aí está bem claro para a gente, não tem muito que a gente ficar discutindo, né? Então, ele associa esse ensinamento de Sócrates aos de Jesus e aos do Espiritismo, com esta máxima aí, né? É pelos frutos que se conhece a árvore. O filósofo grego está querendo dizer o que com isso? A importância de avaliar cada ser humano pelas suas ações, pelas suas obras. Não pelo que eles dizem, ou não o que se pede para fazer, mas o que cada um é capaz de fazer. Trata-se, então, de uma medida de prudência. Devemos julgar examinando o que se faz, né? As ações. Porque tem muitos que se dizem, né, investidos do poder divino, que possuem o mais alto grau das virtudes cristãs, mas não praticam. Já aqueles que realmente conhecem a caridade, o amor, a indulgência,
a bondade que procura unir, conciliar os corações, não somente com as palavras, mas com os atos, estes realmente podem ser ditos que foram enviados de Deus. Tá? E cada um traz exatamente marcado no seu perispírito, traz marcado em si o que fez, que vai determinar o quê? A sua grandeza ou a sua decadência. Bom, então, vamos lá. Item agora 14. A riqueza, outra passagem para a gente, né, que é assim, muito clara. Já foi assim, já teve palestra na Casa Espírita sobre essa passagem, que está muito claro para a gente. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si mesmo, nem ao que possui, mas algo que para ele é mais estranho do que aquilo que lhe pertence. Olha o que ele disse ali. Aquele homem que ama a riqueza, ele nem se ama, nem ama o que possui. E ele ama algo que é estranho para ele, muito mais do que aquilo que lhe pertence. Quer dizer, isso aí está mais claro para a gente, que a prova da riqueza é uma prova perigosa, porque ela nos enche de facilidades, nos permitindo levar uma vida, desde que não saibamos usar essa riqueza, levar uma vida só de futilidades. Uma vida que não vai acrescentar em nada, não vai ajudar em nada, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, nós temos lá, ó, não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, no caso, não é uma figura, não é algo, não é uma pessoa, não é uma personificação de nada. Mamon é a riqueza, né? É o dinheiro. Então, lá em Lucas, capítulo 16, versículo 13, está lá. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Tá? Isso aí é a prova da riqueza, que ela é muito mais perigosa do que a prova da pobreza, né? Que vai trazer muito mais sacrifício. Claro, a prova da pobreza não significa que a pessoa, porque passou pelaquela prova, ela já está, vamos dizer assim, redimida. Às vezes passa pela prova da pobreza com revolta, né? Com rancor, com muita mágoa, com inveja das outras pessoas. E aí, com certeza, ela não está aprendendo com aquele sofrimento. Mas a prova da riqueza, ela enche o homem de vaidade, de orgulho, porque pode ter muitas coisas e ele é como se fosse seduzido por tudo que ele pode adquirir materialmente e acaba deixando para lá. Mas Deus não dá um a outro essa prova para castigar ou para, vamos dizer assim, beneficiar, né? Para que possamos experimentar como que a gente vai agir, como que o nosso espírito vai se portar mediante aquela situação. Porque, por exemplo, se uma pessoa vem, né, encarna nessa vida, em berço de ouro, como a gente costuma falar, com certeza, ali tem um planejamento para que ela possa utilizar aquele dinheiro, não para, vamos dizer assim, dar esmolas, vamos usar esse termo, né? A questão do paternalismo, para ela ajudar as outras pessoas que não têm condições a ter uma vida digna, proporcionando trabalho, proporcionando segurança, proporcionando uma vida para que ele possa trabalhar e também ter, né, com seu próprio sacrifício, as vantagens, o poder
adquirir as coisas que precisa nessa vida, porque a gente vive no mundo material, a gente precisa ainda desse materialismo que a gente vive, não do excesso dele, mas aquele necessário para a nossa sobrevivência. Então, nós temos aí, ó, na questão 814, porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria. Bom, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Ele não está dizendo se é na pobreza ou na riqueza, ele está dizendo nas duas, né? E ainda tem 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da fortuna? Tanto uma quanto a outra. A miséria provoca queixa contra a providência. E a riqueza incita a todos os excessos. Muito bem. Vamos para o item 15. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela que ele está querendo dizer a divindade, né? Seria grave que os deuses se interessassem mais por nossas oferendas do que por nossas almas. Dessa maneira, os maiores culpados poderiam conquistar os seus favores. É aquela história, né, gente? Comprar um pedacinho de terreno lá no céu, né? Eu vou comprar um pedacinho lá no céu. Então, eu vou oferecer no altar, né? Eu vou ter aquelas práticas mesmo bem ritualísticas para oferecer algo para a divindade, para que com essa minha oferenda, essa minha oferta, eu possa conquistar os favores. É a velha história de comprar um pedacinho do céu. E continua Sócrates. Mas não há mais justos e sábios do que aqueles que, por suas palavras e por seus atos, resgatam o que devem aos deuses e aos homens. Bom, nós já comentamos na aula passada que, normalmente, né, quando eles se referem aos deuses, ele está se referindo aos espíritos superiores, tá? Que é uma maneira dele falar daqueles espíritos superiores. Então, não que ele estivesse cultuando vários deuses, mas ele está se referindo a espíritos superiores. Então, aí, ó, isso aí está bem claro para a gente também, né? Que não adianta belas preces e sacrifícios, belos sacrifícios, para tentar agradar a divindade, porque o que agrada a Deus é uma alma virtuosa que se esforça, trabalha para corrigir as suas imperfeições e, assim, dessa maneira, né, se assemelhar mais a Deus, ao propósito dele, né, ao que ele quer para a gente. Então, nós temos aí, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Nós já sabemos disso. Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí vocês podem perguntar, mas por que você está falando sobre isso, né? O que isso tem a ver? Bom, a gente tem aí que entender que Kardec faz a relação da ideia de Sócrates nessa situação, né? Deixa eu até voltar lá, em relação àquilo que a gente traz do coração, aquilo que a gente pratica, né? Os sacrifícios, eles não são bem-vindos, acompanhados de belas preces, quando simplesmente são da boca para fora. E a alma por dentro, como é que ela está? Como é que ela está? Então, aquele que fica se oferecendo para conquistar favor, não vai ser
visto com bons olhos, né? Ele vai ter realmente ali o seu problema, a situação que não está muito bem de acordo com a justiça de Deus. E aí nós vamos para o item 16. Márcia, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer colocar Jorge, ninguém levantou a mão, então, gente, se alguém quiser, agora o Marcelo. Marcelo levantou a mão. Marcelo. Vai lá, Marcelo. Eu achei interessante nesse 15º, Jorge, boa noite a todos, que quando o Sócrates ele complementa, né, esse em relação ao anterior, quando ele fala da riqueza, e justamente estimulando o ser e não o ter. Quando ele não valoriza os cultos exteriores, né, através de preces lindas, que quer mais impressionar pela forma do que pelo conteúdo, e também a questão das oferendas, estimulando a transformação. Nas entrelinhas, ele está dizendo que a gente tem que ser bom, né? A gente tem que ser melhor, buscando a autotransformação e o crescimento, que é isso que agrada a Deus. Exatamente. É o bom que somos, né? Entendeu? E a misericórdia, né, ela está muito associada a isso, né? Porque quando você é misericordioso, você está exercitando esse bem, você consegue enxergar o outro com um irmão, mesmo que naquele caminho de sofrimento, mesmo que naquele caminho da maldade, mas você tem misericórdia com aquela alma, porque você sabe que ela ainda está num estágio muito, assim, ruim ainda da sua evolução. Então, verdade. A gente tem que entender o que Sócrates estava falando. E aproveitando, já que eu falei, Jorge, só um comentário em relação ao que você estava falando lá atrás, de Alcione, dizendo que é um espírito que já poderia estar em outros planos. Já estava em Síria. Que veio para ajudar. É que uma vez eu vi um texto de Emmanuel tão interessante, que fala sobre os filhos acordados de Deus, dizendo que aqueles que já estão, né, acordados, despertos, que já estão no processo evolutivo maior, né, mais elevado, diz que não há felicidade total enquanto houver um que não esteja participando. Então, é um incômodo para eles, né? Por isso que a gente vê tantas almas bondosas sempre se esforçando em auxiliar e até se oferecendo para reencarnar, porque o amor é tão grande, e por isso que diz, né, que os laços da verdadeira família, que é o espiritual, elas só tendem a apertar cada vez mais, né? Então, ficam tão assim, querendo auxiliar, que se colocam em sacrifício, né? Não precisando passar por experiências mais materializadas. Dolorosas. Em benefício daqueles que amam. Porque, por exemplo... Na verdade, não é nem um sacrifício, né, Marcelo? Porque da própria concepção do que é o amor ao próximo, né? Nós é porque ainda temos dificuldade nessa compreensão desse amor ágape, vamos dizer assim, né? Desse amor sem condição, sem limite. Esses espíritos já ultrapassaram essas barreiras que nós ainda temos, dada a nossa, né, inferioridade espiritual, né? Realmente, isso aí é uma coisa que, por exemplo, no caso de Alcione, né? Alcione e tantos outros que já Jorge, voltaram. Só um minutinho, só para te lembrar, são 8 horas, você ainda tem 5 itens, tá? Só para você se organizar em horário, tá? Tá bom. E é por isso que a gente vê até pessoas encarnadas tão envolvidas com a vida das outras pessoas, sem ter uma vinculação. Aí você fala, pô, mas tipo assim, porque você não se vê assim, aí você fala, pô, mas o que tem a ver com isso? Quer dizer, exatamente, como você vê, né? A dedicação. Mais além, né? Aí você tem um exemplo, a gente tem um exemplo. Do que nós, né? Você vê o Chico Xavier, né? O tipo de vida que Chico Xavier levava, Divaldo, até hoje, né? Você tem uma irmã Dulce aí, de exemplo, como que entregava... Tantos anônimos, né? Tantos anônimos, né? Esse é porque são aqueles que a gente já conhece de carteirinha, porque estão aí sempre em evidência, mas tantos outros que entregaram a própria vida, né? Passaram por cima das suas dores para poder ajudar, auxiliar, né? Isso realmente é bonito. São aqueles que já aprenderam que viver para Jesus é viver para o outro. Não para si, né?
É viver para o Não outro. para si, não para o seu círculo fechado ali, né? Familiar. Familiar, no caso, a família consanguínea. Item 16. Chamo homem vicioso ao amante vulgar, que ama mais ao corpo que à alma. O amor está por toda a natureza e nos convida a exercer a nossa inteligência. Encontramo-lo até mesmo no movimento dos astros. É o amor que decora a natureza com seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa a sua morada lá onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que dá a paz aos homens, a calma ao mar, o silêncio aos ventos e o descanso à dor. Esse aí, Sócrates, além de filósofo, foi poeta, né? Porque Me essas fez lembrar a palavras... carta de Paulo aos Coríntios, né? Exatamente. Eu trouxe até um trechinho. Então, assim, a gente tem aí Sócrates reconhecendo que o amor, o sentimento puro, aquele amor de Deus, está demonstrado para nós aonde? Na natureza, né? Que nos convida a exercer a nossa inteligência. Olha que coisa bonita isso, gente. O que foi dado a gente está nos convidando a colocar a nossa inteligência em prática, em ação, no movimento dos astros. Então, ele vai além, ele tira aqui da Terra só e vai além no movimento dos astros. 500 anos isso antes de Cristo, gente. Decora a natureza, enfim. É muito bonito, né? E aí, eu trouxe aqui para a gente a lei do amor, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, né? Nós temos lá, amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo é honesto, né? Justo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua, porque essa família, vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. E nós temos aí um trechinho de Paulo dizendo que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muito bonito, né? O que Sócrates falou e como que a gente tem na doutrina e tem também em escritos deixados pelos discípulos de Jesus, falando sobre esse amor puro, esse amor bonito, né? Bom, nós temos aqui também agora, né, que o amor, antes de falar aí do item 17, que esse amor ele foi identificado por Sócrates em sua doutrina, em suas palavras, né? E ele elevou esse sentimento à categoria divina e nos orientando a como cultivar esse amor, da mesma maneira que Jesus fez, né? Tanto Sócrates quanto Jesus elevou esse sentimento do amor, de uma forma poética, à categoria divina. Então, o que a gente precisa para praticar a lei do amor, tal qual Deus o entende? É preciso que cheguemos, claro, e aí, com passos de formiga e sem vontade, como a gente anda, é preciso que cheguemos passo a passo, devagarzinho, a amar a todos os irmãos indistintamente. Nossa, gente, que dificuldade!
A tarefa é longa, é difícil, mas a gente tem a certeza de que ela será realizada, tá? E não tem para onde a gente correr. E aí a gente sabe que os efeitos dessa lei de amor só vão melhorar a moral da raça humana e a felicidade que a gente almeja e que é possível aqui na Terra. Bom? E aí a gente tem aquela máxima, né? Não façais aos outros o que não gostarias que os outros vos fizessem. Isso aí, para a gente, já é um passo para a gente entender o que é amar ao outro, ao próximo. Tá? E fazer muito pelo contrário, fazer o bem que a gente puder fazer. Então, vamos lá. O item 17, aí, né? A virtude, essa é... Ah, sim, eu falei o item 21, mas é o item 17. Aliás, eu falei dos 21 itens, somente um está em desacordo à doutrina, né? Não diz respeito, não tem relação com a doutrina espírita. É esse item aí, exatamente esse. E aí eu gostaria, se alguém pudesse ou quisesse fazer algum comentário antes da gente comentar. É esse o item. A virtude não pode ser ensinada. Ela vem por um dom de Deus àqueles que a possuem. Georgia, e aí a gente bate num princípio que é básico, né, da doutrina espírita, de que somos todos criados simples e ignorantes, tendentes à perfeição, né, que todos um dia iremos ser espíritos puros. Então, quando eu leio que a virtude não pode ser ensinada, que já vem por um dom, então eu nunca vou conseguir adquirir se eu não a tenho, não é? Então, isso realmente vai de encontro aos postulados espíritas, né? Vai de encontro. Marcelo está com a mão levantada. Exatamente, não vai ao encontro, vai de encontro. É contra mesmo. Interessante, Georgia, que eu fiquei com aquilo com a pulga atrás da orelha, quando você tinha falado que tinha um que não era em concordância. E eu vendo tanta concordância, tanta afinidade, né? No corpo todo, né? E você vê, mas olha só, eu não sei se eu estou querendo ser bonzinho para mim mesmo, mas quando eu leio a virtude não pode ser ensinada, que ela vem por um dom de Deus, eu entendo que tudo vem de Deus, tá? Vamos partir do princípio que tudo nos vem de Deus, porque Ele criou tudo, tá? E quando a gente ouve a virtude não pode ser ensinada, no sentido que você não pode fazer com que o outro adquira aquela virtude, ela tem que ser possuída. Eu tenho que tomar posse dela através do meu esforço, da minha busca, da minha dedicação. Entendeu? Eu não sei se pode ter sido alguma palavra colocada de uma maneira, mas eu entendi assim, você só vai ter aquele dom se você tomar posse dele. Como é que se toma posse de alguma coisa? Buscando, se dedicando, se esforçando. Eu não entendi como sendo uma coisa dada por Deus. Ele vem de Deus, é diferente de ele é dado por Deus a algumas pessoas. Deu para entender? Sim. Eu não consegui, lendo, eu não consigo... Mas olha só, aí você vê que o aquele está craseado, né? Vem por um dom de Deus a aquele, ou seja, para aquele que a possui. É dada a alguém, ela vai para alguém. Então. Né? E aí, nesse lado, se ela é dada àqueles que a possuem, ou seja, é um dom de Deus, àqueles, ou seja, aos eleitos, os escolhidos, que vão possuir aquele dom. E o próprio Kardec diz que, nesse ponto, não há coerência entre a doutrina espírita e esse item. Porque Georgia, duas pessoas estão com a mão levantada. Você quer ouvi-las? Pode, sim, com certeza. A Clarissa não está mais, mas ela estava. Miriam também está. Clarissa, eu pensei mais ou menos na mesma linha do Marcelo, que a hora que eu li, eu pensei, todos aqueles, Deus deu dom a todos aqueles.
a virtude não pode ser ensinada, mas ela pode ser desenvolvida. Sim. Sabe? Uma coisa desse, assim, todos nós temos aqueles que possuem. Então, Deus deu, todos nós possuímos. Só que ela não vai ser ensinada, mas ela pode ser desenvolvida, e cada um de nós tem o livre-arbítrio para desenvolvê-la de acordo com a sua evolução, da forma que ele quer. Por isso que eu não acho, se Kardec acha que está discordante, né? Quem sou eu? Mas aí a gente vai rever um item lá de Emmanuel. Lá e outra no livro coisa, Consolador. Georgia, se a gente analisar todo o contexto, isso está discordando dele mesmo. Deu para entender o que eu pensei? Sim. Está discordando da própria linha de direcionamento de pensamento que ele veio desenvolvendo, né? Que a pessoa tem que trabalhar, que a alma tem que não pode ser também uma questão de tradução, de semântica, uma coisa assim? Mas por quê? Mas o Kardec, quando pegou essa questão, quando analisou isso, ele colocou, né? Que, assim, se a virtude é um dom de Deus, é um favor, então por que ela não é concedida a todos? E, por outro lado, se é um dom, não há mérito para aquele que a possui. E aí o Espiritismo, nesse ponto, ele é mais explícito, né? Ele diz que aquele que possui, o que vocês já falaram aí anteriormente, aquele que possui a virtude, a adquiriu por seus esforços em existências sucessivas e livrando-se pouco a pouco das suas imperfeições. No Consolador, a gente viu isso esse ano, né, gente? Exatamente, é onde eu vou colocar aí agora. Inclusive, a graça que a gente recebe de Deus, se a gente pode assim dizer, qual é a graça que a gente recebe de Deus? Que Deus concede a todos os seus filhos. Né? É exatamente a boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Essa é a graça de Deus. E aí, no Clarissa está de mão levantada. Então deixa ela falar antes de ler aí a pergunta de Emmanuel. Vai lá, Clarissa. Porque eu tinha desistido de falar, mas vamos falar. Eu concordo com o tio Marcelo e com a tia Miriam, porque pode voltar no slide da fala, Georgia, por favor. Porque eu acho também que quando ele fala, tipo assim, vem por um dom de Deus, eu acho que não necessariamente é Deus que dá, né? Mas que Deus concede como um mecanismo também de recuperação ou de evolução, por exemplo. Porque todo mundo, em algum momento, vai ter alguma virtude, de acordo com a nossa evolução espiritual. Exatamente. A gente vem simples e ignorante, trabalhando, mas, tipo assim, eu não sei, eu não discordo totalmente. Aí a pergunta que eu estava falando com o Consolador é 250 e pouco. Não sei se você trouxe. Eu trouxe a 227, essa aí, ó. Deus concede o favor a que chamamos graça. Deus concede o favor a que chamamos graça. Foi essa a pergunta, né, que o grupo lá do Chico fez a Emmanuel. Lá no livro Consolador, tá no item sobre filosofia, é o item 4, falando da iluminação. Aí ele diz assim: são tão grandes as expressões da misericórdia divina que nos cercam o espírito em qualquer plano da vida, que basta olhar a natureza física ou invisível para sentirmos em torno de nós um aluvião de graças. E aí continua. O favor divino, porém, como o homem pretende receber no seu antropomorfismo, ou seja, naquela imagem que se faz que Deus é um senhorzinho, né? Personifica Deus, não se observa no caminho da vida, pois Deus não pode assemelhar-se a um monarca humano cheio de preferências pessoais ou subornados por motivos de ordem inferior. E continua. A alma, aqui ou alhures, né, qualquer lugar, receberá sempre de acordo com os méritos próprios, conquistados no trabalho da edificação de si mesma. É o próprio espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. E tal seja o seu procedimento,
ele vai acelerar o processo de evolução pelo esforço próprio, poderá Deus, então, dispensar na lei em seu favor, pois a lei é uma só e Deus é o seu juiz supremo e eterno. Aí a gente tem até aquele exemplo que já cansamos de contar aqui, daquele homem que era um trabalhador da casa espírita, né? A gente até falou da tal concessão. Um trabalhador da casa espírita, muito dedicado, desde muito cedo, sempre fazendo bem, e num trabalho lá perdeu um dedo. E foi aquela consternação, todo mundo ficou chateado, né? Os questionamentos, poxa, o cara trabalha tanto, é tão dedicado, faz tanto bem, pô, vai perder o dedo e tal. E aí, depois, numa reunião mediúnica, foi informado que ele foi, vamos dizer assim, foi amenizada a pena dele, foi uma concessão de Deus ele perder só o dedinho, porque ele ia perder o braço. Porque, na verdade, numa vida anterior, ele fazia o quê? Ele, quando queria castigar os escravos, ele moía o braço dos escravos numa moenda de cana. Né? Então, foi uma concessão. Foi uma concessão, mas por quê? Pelo proceder dele, né? Pela vivência dele, como naquele momento encarnado, fazendo o que ele fazia em prol das outras pessoas. Então, isso aí é nesse ponto que se diz: a virtude é um dom de Deus, mas a gente não vai ganhar porque vai ficar tipo assim, esses são os eleitos, esses eu escolherei, né? Então, a gente tem que entender que é uma questão, Sócrates aí, ele faz uma relação dessa doutrina da graça, né, que é geralmente pregado pelas igrejas cristãs, esclarecendo igualmente que essa não foi a mensagem, a orientação dada por Cristo. O significado da palavra graça é o de bênção imerecida, nesse caso aí, tá? Que seria livremente concedida ao homem por Deus. Por exemplo, para os teólogos cristãos, há dois tipos de graça. As concedidas, que são concedidas por Deus, né? Geralmente, eles classificam esses dois tipos de graça concedida por Deus. A graça comum e a graça especial. Por exemplo, a graça comum, isso os teólogos cristãos, tá, gente? A graça comum, ela é aquela que beneficia toda a humanidade, não tem discriminação. É considerado um benefício, uma bênção divina. Então, por exemplo, por meio dessa graça comum, a gente aprende a distinguir o bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto, a verdade e a mentira. Isso, segundo os teólogos, seria uma graça, vamos dizer assim, comum. Mas também já existe aquela graça especial, segundo esses teólogos cristãos, que é dada somente àqueles que Deus elege, estabelecendo assim uma divisão, a dos privilegiados e a dos não privilegiados. E aí eu concedo, no caso Deus, concede graça para esses e não para esses. Tá? Então, Deus não amaria igualmente os seus filhos? Se pensarmos, né, se a gente analisar esses pensamentos, vamos ver que eles são opostos aos ensinados por Jesus. Para você ver como que Kardec sempre fiel, né? Sim. Por ter justamente essa dupla ou tripla ou várias interpretações, ele não fez por menos, ele colocou como discordante porque não estava claro se foi Exatamente. tradução, ou se foi realmente a intenção de Sócrates, que a gente não acredita, nós mesmos aqui concordamos que pelo escopo de todo o trabalho dele está dissonante, está totalmente em desacordo, mas como foi apresentado dessa forma, Kardec separou e botou assim, esse não faz parte. Exatamente. Né? E outra coisa que você falou aí, Marcelo, que me chamou a atenção agora, que é muito interessante, Sócrates não escreveu nada. Isso eu falei lá desde a primeira aula. Quem escreveu foi quem? Platão. Né? E ele mesmo falou naquela carta lá, no Conclave do Infinito, que Platão também não foi fiel às suas ideias. Sabe-se lá se também partiu daí? Porque quem fez a escrita foi Platão. Não é isso? Então, e só uma coisinha, Geórgia.
Você pode usar o exemplo do Mário, que desencarnou na nossa casa, que assim como os espíritos ficaram espantados do homem perder o dedo, a gente também, meu Deus, como que a espiritualidade foi deixar o Mário morrer dentro da casa espírita? E a gente teve o resultado que não haveria, a resposta de que não haveria melhor lugar para ele desencarnar. Exatamente, né? A nossa falta ainda de compreensão faz com que a gente questione essas exatamente dádivas, essas benesses, verdade. essa misericórdia de Deus. De Deus, é verdade mesmo. Item 18. Há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. Gente, tem alguém dificuldade em entender o que Sócrates falou? Você aponta para o olho do outro com aquele cisco e o teu olho está com a trave lá, com um pedaço de pau enterrado lá no olho, né? Então isso aí está muito... Estou me antipatizando com esse Sócrates. E aí a gente tem aí, ó, né? Exatamente isso aí que eu trouxe para a gente só ilustrar. O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro ao teu olho? Vós que tendes no vosso uma trave, hipócritas, tirai primeiro a trave ao vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Tá? E aí, o argueiro no olho, né? Uma das insensatezes, segundo Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem aí para a gente. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Isso é fato, né? E aí a gente ainda tem também mais algumas... É só para ilustrar. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Quando sentir vontade... não, é outro primeiro. Aquele que estivesse em pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é aquela que se apoia no bom exemplo. Quando sentir vontade de julgar alguém, corre em busca de um espelho. Muito bem. Então, nós temos aí, né? Isso aí é uma coisa que para a gente está muito claro também. E isso, a gente sabe muito bem que para a gente julgar a nós mesmos, a gente precisaria, então, olhar para o nosso interior, olhar para dentro da gente, né? Olhar através de um espelho. E aí, se eu pudesse ainda sair do corpo e considerar-me outra pessoa, eu iria me perguntar: o que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? A resposta não vai ser legal, né? Bom, então vamos lá na questão número 19, já acabando, porque são 21, né? A 19. Se os médicos fracassam, isso aí também está muito claro para a gente, tá? As doenças do corpo atreladas às doenças da alma. Enquanto não verem dessa maneira, não vão conseguir tratar o ser humano. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma. E porque, não estando o todo em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Gente, é aquilo, vai ficar cansativo, mas eu tenho que repetir, esse cara está fora da caixinha. Né? 500 anos antes de Cristo, ele falando que os médicos fracassam com as doenças, e olha que naquela época, se falar em médico, a gente pensa em médico na nossa época, com essa infinidade de especialização que tem e tudo, que trata isso, trata o cabelo, trata o fio, a unha do pé. E olha ele falando 500 anos antes de Cristo. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam só o corpo sem a alma. Gente, é muito assim profundo para eu entender que isso aconteceu 500 anos antes de Cristo. Né? Eu ainda não consegui chegar nesse ponto ainda de entendimento. Né? E só há pouco tempo a comunidade médica tem visto reconhecer com bons olhos isso, né? Exatamente. Incrível, né? Quer dizer, Exatamente.
2.500, né? 2.500 anos, né? Porque a 2.500 gente e poucos anos atrás ele falou isso. Exatamente, ele falou Gente, isso. E a mas a gente gente acha já que... conversou que ele não era daqui, né, gente? Não, Ele é um não, espírito que veio pronto, né? Ele Não, mas ninguém conhecia o ouviu evangelho ele de já falou outro isso lá atrás, mas planeta. ninguém dá valor, ninguém dá atenção, ninguém... A gente não reconhece, não consegue reconhecer, né? A gente não consegue ainda. Não aprender com a orientação do outro. Tá, então, Georgia, oi. você tem 5 minutos. Se estivéssemos numa igreja evangélica, eu iria levantar o cartazinho de 5 minutos. Tá bom, então vamos lá. No Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, o item 10 fala disso aí, ó. O espírito sofre de acordo com as suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no corporal. Todas as misérias, todas as dificuldades que ele enfrenta na vida corpórea são consequências de suas próprias imperfeições. As expiações de faltas cometidas nesta mesma existência ou em existências anteriores. Pela natureza dos sofrimentos e das dificuldades que ele enfrenta na vida corpórea, podemos julgar a natureza das faltas cometidas numa existência anterior, quais as imperfeições que as causaram. E aí a gente ainda tem aqui, né? As vicissitudes da vida derivam de uma causa e, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 3. Né? Então, duas fontes diversas para essas vicissitudes, na existência presente ou na existência passada. Então, está aí, ó, estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Bom, então aí o Espiritismo já fornece para a gente essa chave dessas relações existentes entre o corpo e a alma, né? E a gente já está cansado de saber que existe uma ação incessante de um sobre o outro. Tá? Então, assim, a ciência está abrindo caminho, né? E aí a medicina já está aceitando que tem que se trabalhar os dois lados. Então, essas enfermidades, elas são, né, ou enfermidades físicas, ou enfermidades psíquicas, morais, elas têm origem na própria ação do espírito. Item 20, né, caminhando aí para o nosso penúltimo item. Nós temos aí, todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem. Quem foi que disse isso, hein, gente? Teve lá, né? A gente sabe muito bem lá que a gente é muito mais, pelo mundo que a gente vive, planeta de provas e expiações, que o mal ainda, ele acaba sendo maior do que o bem ou aparecendo mais, né? Então, nós temos aí, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Aí, ó, Paulo falou isso aí, Sócrates já disse isso 500 anos. O discernimento entre o bem e o mal está na evolução direta, na relação direta entre a evolução moral e a intelectual, também já sabemos disso. E a imperfeição é um obstáculo exatamente para isso, né? A compreensão do que é bom e do que é ruim. Bom, se ninguém tiver nenhum comentário, a gente passa para a 21ª e terminando aí, né? Porque a gente sabe muito bem que que a nossa situação varia de acordo com nossa situação, nosso entendimento das coisas varia de acordo com o grau do nosso desenvolvimento, tanto moral quanto intelectual. Já sabemos que evoluímos primeiro intelectualmente para poder, com o discernimento, com, né, a visão das coisas, a gente poder escolher aquilo que é certo, a gente poder andar no caminho certo. Mas, como a gente ainda está muito lento nisso, né, e ainda comete muitos erros, a gente sabe que vai continuar indo um pouquinho
nessa ordem de espíritos imperfeitos, passeando entre aquelas subdivisões que Kardec colocou para a gente. Questão 21, última questão aí do nosso trabalho. A sabedoria em não acreditares saber aquilo que não sabes. Isso já está em todo o trabalho demonstrado. Isso desde quando a gente começou a estudar Sócrates, desde lá da primeira aula, a gente viu que Sócrates foi considerado o homem mais sábio da Grécia, pela Pitonisa, justamente porque ele tinha convicção de que nada sabia. Então, a gente sabe muito bem que isso, né, a gente já veio estudando, não precisa a gente ficar falando muito sobre isso. E aí eu trouxe aqui só para a gente, né, bem-aventurados os pobres de espírito. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos, né? E aí aqui é um resumo que tem do próprio estudo, que traz esse resumo aí de cada item desse, e algumas frases aí de Sócrates, só para a gente passar o olho, né? Só sei que nada sei. Quando se pergunta aos homens, e se lhes pergunta bem, responde conforme a verdade. Nada é mal por sua vontade, a maldade é ignorância, só é útil o conhecimento que nos faz melhores, as noções de bem e de mal são inatas na alma humana, né? O orgulho divide os homens, a humildade os une. O que se contenta com muito pouco é extraordinariamente rico. A verdadeira sabedoria está em reconhecer a própria ignorância. Todas as almas humanas são imortais, porém, as almas dos justos são imortais e divinas. O que mais se parece com um Deus é aquele que não depende de nada. E aqui, peraí, deixa eu ver que está na frente aqui. Ele ficou aqui na frente, peraí. Um homem desequilibrado, ficou em cima mesmo à tarde. Um homem desequilibrado não pode inspirar afeto, não é sociável e fecha a porta para a amizade. Os sacos vazios estão cheios de ar e os touros de soberba. Só Deus é o verdadeiro sábio. A ciência humana consiste mais em destruir erros do que descobrir verdades. O maior de todos os mistérios é o homem. E acabou. Tá? Acho que não tem mais. Tem ainda. A Elisa também levantou a mão. Então, acaba primeiro, né, de ler essas eu acho que está máximas terminando aí. Para desembarcar na ilha da sabedoria, há que navegar em um oceano de aflições. O supremo grau do saber é contemplar o porquê. Só o conhecimento que vem de dentro é o verdadeiro conhecimento. E essa aqui também é muito interessante, né? Fale para que eu te conheça. É muito interessante essa máxima dele. E aí eu botei essa figurinha aí, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, que eu achei bonitinha. Tá? Então, Elisa levantou a mão. Elisa? Vou fazer só um breve comentário. Na verdade, um agradecimento. Porque, principalmente você, Márcia, sabe o quanto eu detestava a filosofia. Inclusive, você me aconselhou várias vezes, leia o Mundo de Sofia, leia o Mundo de Sofia. E eu agradeço a Georgia, que, Georgia, você virou meu Mundo de Sofia. Que eu passei a entender, a compreender e até mesmo a gostar de filosofia. Gostar mesmo, porque é assim, encantador, né? Elisa, mas o Mundo de Sofia, ele faz uma viagem por diversos filósofos, entre eles Sócrates, né? Então você já está num bom caminho, hein? Você tá a Márcia desanimando a Elisa. Olha a Márcia. Tô não, um bom caminho, sem dúvida. Eu ainda vou ler o Mundo de Sofia, mas assim, Márcia, já não vou mais torcer mais o nariz, tá? Isso, muito bem, que ótimo. Já deu um passo. Não é? Gente,
é muito importante, né, a gente abrir a nossa mente, porque quando Kardec diz amai-vos e instruí-vos, ele não nos diz para a gente só se instruir em doutrina espírita, né? Instruir-vos em todos os aspectos. Né? Quando a gente entende que Sócrates não disse eu só sei que nada sei, não foi isso. Ele se sentia o maior sábio da Grécia porque ele tinha noção exata do quanto que ele não sabia. Quando ele era Né? É ignorante. diferente, né? É muito diferente. Então, assim, a gente está aberto para novos aprendizados, aos novos conhecimentos, é o grande lance, é a grande chance que a gente tem aqui, independente da idade de cada um de nós, né? Então, só temos a agradecer, Georgia, por ter trazido esse resumo para a gente, que para a maioria Nossa, de nós... resumo de 4. Né? Mas é um resumo, porque a maioria de nós não teve isso na escola, não teve aula de filosofia, uma pena, né? Porque é muito importante a gente aprender a questionar, a gente está buscando, e doutrina espírita é isso. Então, obrigada aí pelos seus apontamentos, sua pesquisa, né, gente, que ela fez a pesquisa aí, muito obrigada mesmo, só temos a te agradecer a participação de todos vocês, e na semana que vem, então, Marcelo vai dar início ao tema 4, que é o Evangelho de Jesus. Jesus como modelo e guia da humanidade. E aí a gente vai, né, ter aula até dezembro. Então, Geórgia, obrigada mais uma vez. Podemos encerrar? Podemos? Então, primeiro, né, antes de a gente encerrar, pedir desculpa a vocês, que a gente se estendeu um pouquinho no horário, mas era importante hoje para que fechássemos o assunto, não foi muita coisa, mas, né, a gente já se desculpa por isso. Sabemos da importância da disciplina em doutrina espírita. E aí eu vou pedir para uma voluntária fazer a prece final. Alguém gostaria de se voluntariar? Eu posso fazer. Que ótimo. Cris. Obrigada, Cris. Então, agora, com esse bálsamo, né, de conhecimento para cada um de nós, a gente lembra de Jesus, que é a própria lição de amor nos caminhos da existência de cada um de nós. E lembrando da frase, né, que ele trouxe para a gente, com tantos conhecimentos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que sigamos nessa semana com muita fé, com muito amor, gratidão sempre pela oportunidade de aprendizado, a busca de conhecimentos. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, Geórgia, e a todos vocês que preparam essas aulas tão edificantes para os nossos corações, para o nosso espírito. Obrigada. Valeu, gente.